Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no Novo Testamento. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6. No Novo Testamento você vai passar os evangelhos, depois vem livro de Atos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, depois vem a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, depois vem a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, depois vem a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, aí depois é que é a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6 e o versículo 12. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É isso aí que está escrito mesmo? Então coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Fecha os teus olhos agora. Coloca as tuas mãos aí à altura do teu coração. Nós vamos fazer essa oração. Nós vamos abrir o nosso coração para o Senhor, para que Ele fale poderosamente nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A tua palavra, meu Deus, foi lida. Ela vai ser ministrada agora à tua igreja. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira e fala, meu Pai, poderosamente nessa noite, no nome de Jesus, e que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Bem forte, bem forte. Amém. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele está falando sobre essa guerra, a guerra espiritual, a guerra do dia a dia, onde o parente se levanta contra você, onde há contendas, onde alguém no trabalho fala contra você. É uma guerra. Às vezes na nossa mente também. Ele fala que essa guerra não é simplesmente uma guerra física, é uma guerra espiritual, contra esses espíritos. Os principados são os primeiros, no grego o achás, governantes ou seres das mais altas patentes do reino de Satanás. Diga assim, está repreendido. Então, são poderes que se levantam contra você. Olha, eles não querem amizade com você, eles são do mal. Em algumas religiões, essas manifestações, para eles, esses espíritos, podem ser bons ou podem ser maus. Eles são maus e pronto. Eles são do inferno. Depois tem as potestades, os exousias, os que derivam seu poder dos principados e executam as suas vontades. Esses são os principados. Depois tem os príncipes das trevas. Esses aqui são os cosmocrapotas, no grego, governantes das trevas dessa era, os espíritos que governam o mundo. Não é à toa, amados, que as coisas estão assim como estão. Por que as pessoas não querem saber de Deus? Por que, irmãos? Olhem para mim aqui. Por que as coisas parecem tão claras e as pessoas não veem? Por que nós passamos ainda nos bares, estão lotados? A Semana Santa, ela só come peixe. A Páscoa não é peixe, é o cordeiro. Mas por que acontece isso, pastor? As pessoas rejeitaram a Cristo. E no final, as hostes espirituais da maldade, os pneumática ponerias, as hostes espirituais de Satanás nos lugares celestiais, eles estão por trás, amados, de tudo isso, do sistema econômico, dos sistemas de governo, que perseguem aquela pessoa que ela quer fazer a coisa certa, ela quer andar de uma forma correta, ela é uma pessoa honesta, essa pessoa vai ser perseguida. Mas o que é que nós estamos aprendendo? Que o Senhor, Ele nos livra de tudo isso. Maior
é aquele que está em nós. Diga amém por isso. Ah, pastor, mas são os principados, são as potestades. Maior, amados, aquele que está em nós. O Senhor, Ele vai nos guardar de todo mal, de toda seta do diabo. Diga amém por isso. Vamos até o livro de Jó. Jó, capítulo 5. Então o Senhor, Ele nos livra das guerras e nos livra nas guerras. E vai nos dar o livramento. Olhem para mim aqui, antes da gente ler. Ontem nós estávamos aqui no evangelismo. Chegou um rapaz aqui. Ele falou que a intenção dele era fazer algo mal. Mas ele passou, viu a igreja, e ele pediu uma oração. E ele contou a história dele, não só para mim, também como para o Austin. Ele falou que era de uma determinada facção, mas estava saindo do mundo do crime. E ele disse, amados, olha a história que ele contou, que membros de uma outra facção pegaram ele para tirar a vida dele. Ele falou que estava encurralado entre os inimigos, e eles estavam com um facão, e dizendo que ia cortar a mão dele. E aí ele falou que quando eles falaram isso, ele se ajoelhou e começou a orar, pedir ajuda a Deus. E aí um dos inimigos falou: agora tu pensa em Deus, é? Quando tu queria matar a gente, tu não pensava em Deus. Aí deu um chute na barriga dele. Aí ele caiu. Aí ele falou que quando viu, estava chegando ali 2 viaturas da polícia. Aí ele correu. Falei, isso aí que se chama o livramento. Rapaz, Deus te livrou. Como também, cada um de nós temos uma história de algum livramento. Pode não ser como esse. Pode ser que você nunca passou um estreito como esse. Mas todos nós temos um livramento de uma enfermidade. Então, o Senhor, Ele vai nos livrar. Agora, em cada situação como essa, nós temos que tirar um aprendizado. Você tem que aprender e não andar mais por aquele caminho. Falei para ele, olha, quer mudar? Quero. Não vai ser fácil para conseguir um emprego. Ele disse que tentou conseguir um emprego, mas por causa da ficha dele, está sendo difícil até para quem não tem ficha. Mas nada é impossível àquele que crê. Se Deus olhar para o coração dele, e se Deus colocar a mão, porque a história dele parece com a história de muitas pessoas, como nós também. Cada um tem uma história diferente para contar. Ninguém pode apontar o dedo para ninguém. É óbvio que a história dele é mais pesada. Ele ia perder a vida, irmãos. E essas histórias são muito parecidas com o que a gente ouve todo dia nos noticiários, não é assim? Jovens também, mulheres, meninas, estão perdendo a vida hoje facilmente. Os principados, as potestades estão fazendo o trabalho que foram encarregados. Mas o Senhor, vamos voltar agora sim, agora vamos ler. Aqui o livro de Jó. Jó, no capítulo 5 e o versículo 19. Nós vamos daqui a pouco, vamos orar para que Deus venha nos livrar das facções, dos assaltos. A nossa família também, a tua casa. Jó 5,19, ó. Em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Na fome te livrará da morte, foi o que nós falamos na semana passada, e na guerra da violência da espada. Na guerra, Deus ele vai livrar você da guerra, mas também livra você na guerra. A nossa luta é uma luta espiritual. Quem lembra do Moisés?
orando no monte, e ele levantava a mão com o cajado. Enquanto ele estava com a mão levantada, irmãos, o povo, a família dele, o seu país tinha vitória, mas a mão dele pesava. Quando ele baixava a mão, a família, o povo de Israel era derrotado. Na minha vida também é da mesma forma. Você tem que estar como? Com a mão levantada. Tem que estar firme na presença de Deus. Pastor, eu não vou desistir. As minhas mãos realmente estão levantadas. São pesadas, são difíceis. Mas o Senhor, Ele vai nos ajudar. O Senhor, Ele vai estar conosco, porque Ele promete que Ele vai, aqui ó, na fome te livrará da morte, e na guerra da violência da espada. Vamos até os Salmos. Os Salmos, amados, é o próximo livro. Salmos 91. Salmos 91, diga amém. A partir do versículo 1. Daqui a pouco nós vamos fazer essa oração, pedir ao Senhor que Ele venha nos livrar de todo mal, de toda arma forjada, principados, potestades, inveja, olho gordo, mal olhado. Vamos pedir ao Senhor que Ele venha nos proteger, venha nos blindar. Salmos 91, versículo 1. Quem encontrou aí? Diz assim, ó: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele, ó, te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Quem já ouviu falar aquela frase assim? Vai pela sombra. Quem já ouviu? Já ouviu? É porque ele não diz a frase toda, é para dizer assim: vai pela sombra do Onipotente, que eu vou descansar à sombra do Onipotente. Eu estou ali seguro. Uma chuva muito forte pegou você de surpresa. Aí o que é que você espera? Qualquer abrigo para passar ali a chuva, não é isso? Esse abrigo é o Senhor. Vai nos dar esse refúgio naquela grande tempestade. Então Ele é o nosso refúgio. Mas Ele quer que você esteja à sombra dEle. Não pode sair dali. Ele dá a liberdade para você? Dá. Mas Ele já sabe que se você sair dali, você vai perder aquela segurança. O Senhor, Ele vai nos guardar? Vai. Ele vai nos livrar? Vai. Mas também depende de nós, de estarmos em obediência ao Senhor. Quando você desobedece ao Senhor, quando você sai da sombra do Onipotente, sai do refúgio do Senhor, você perde essa garantia, você perde essa segurança. Quem está entendendo isso aí? Vamos dar um exemplo aqui? Volte agora a alguns livros. O segundo livro dos Reis, no capítulo 6. Vamos falar mais uma vez sobre o profeta Eliseu. Deus falava para ele daquilo que iria acontecer. E todas as vezes que o rei da Síria tramava contra o rei de Israel e fazia emboscadas, o Eliseu chamava a atenção do rei. Falava para ele: olha, não vá por certo caminho, há emboscadas. E o que o rei fazia? Obedecia ao profeta. E todas as vezes que ele obedecia ao profeta, o que acontecia? Ele tinha o livramento. É o que diz aqui o texto, ó. Segundo livro dos Reis, no capítulo 6, a partir do versículo 8. Quem encontrou? E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento.
Mas o homem de Deus aqui, o Eliseu, enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma, nem duas vezes. Olha para mim aqui. Quantas vezes ele foi livre? Quantas vezes ele escapou de uma cilada? Porque o profeta Eliseu chamava a atenção dele. Hoje, nós temos o Espírito Santo de Deus para nos chamar a atenção. Nós temos a palavra de Deus para nos chamar a atenção. Que por certos caminhos não devemos mais seguir. Que existem as ciladas do diabo. Nós falamos sobre quem? Na carta do apóstolo Paulo aos Efésios: principados, potestades, hostes malignas do mal. Eles não querem o teu bem. O trabalho do diabo é sempre esse: roubar, matar e destruir. E você viu que é uma coisa organizada. Cada um desses demônios tem o seu papel e o seu trabalho. Só que ao nosso lado há quem? Os anjos acampam também, nos protegendo. Então, o diabo não pode tocar em você, porque há anjos ao nosso redor que nos protegem. O Senhor, Ele colocou anjos, não é anjo da guarda, tá bom? Anjo da guarda não é bíblico. Nós temos anjos de Deus que estão nos guardando de toda cilada, inveja, mal olhado. Então o Senhor, Ele vai nos guardar. Então quando o rei da Síria, ele fazia todo aquele trabalho para destruir o rei de Israel, o Eliseu chegava para o rei e falava para ele: olha, rei, vai acontecer isso, isso e isso, não vá por esse caminho. Aí o que o rei fazia? Ouvia o profeta. E como o próprio escritor diz, não foi só uma vez não, foi mais de uma vez. Da mesma forma, amados, quantas vezes o Senhor, Ele já nos livrou de assaltos, de ciladas do diabo, mas nós temos que estar atentos também. Não podemos andar mais por qualquer lugar. Foi o que eu falei para o Bruno: Bruno, não anda mais por qualquer lugar, escolhe um caminho agora para seguir. E ele entregou a vida para Jesus também, foi isso, Boston? Então você não tem maldade, mas aquela pessoa que está lá fora, ela ainda é cheia de maldade. E aquele rei, ele não compreendia o mundo espiritual, porque todas as vezes que ele montava ciladas, o rei de Israel escapava. Aí o que ele achou? Chamou os seus soldados, os principais, e falou assim: olha, eu acho que aqui entre nós há um traidor, porque não tem outra explicação. Tudo que fazemos, tudo que programamos contra o rei de Israel, nada dá certo. Tem alguma coisa errada? Aí veio um dos soldados dele e falou: rei, olha, entre nós aqui não há nenhum traidor. Vamos ver aqui. Segundo livro dos Reis, no capítulo 6, a partir do versículo 11. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 11. Quem encontrou? Diga amém. Então se turbou com esse incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Já imaginou? Então nós não precisamos mais do profeta Eliseu.
profeta Eliseu está morto, mas nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos a palavra de Deus para nos alertar, para nos chamar a atenção e para nos guardar. Agora, nós temos que estar debaixo da mão poderosa do Senhor, da sombra do Onipotente. Se estivermos debaixo da sombra do Onipotente, nada pode tocar em você. O Senhor garante que vai guardar você de todo mal. Então o que vamos fazer? Vamos fazer essa oração, pedir ao Senhor que Ele venha nos livrar nesses tempos de guerras. Estamos no fim dos tempos. Tudo isso estava escrito, as guerras, as fomes, as pestes. O que temos que fazer é pedir ao Senhor que Ele venha nos guardar, tanto a nós, como também a nossa casa e a nossa família. Amém? Vamos ficar de pé então. Vamos ficar de pé. Eu quero que nesse momento você feche os teus olhos. Não sei qual é o livramento que você busca, se é na saúde, se é o livramento na família, se é o livramento na empresa, se é uma porta aberta. O Senhor, amados, Ele quer ouvir a tua oração, e Ele está pronto para te dar o livramento.